Vamos nós, né? Ó, agora nós vamos para a análise do sentido subjetivo formal orgânico, que é a análise de estrutura, tá certo? A análise estrutural. Você já entendeu o sentido objetivo material funcional, que são as atividades, e que tudo aqui se encaixa na ideia de atividade fim, né? E a gente vai agora para o sentido estrutural, que é o sentido subjetivo formal orgânico. Eu já lhe expliquei e vou lhe explicar de novo, porque agora nós vamos entrar numa parte mais conceitual e depois vamos aprofundar essa parte, que quando a gente estuda, deixa eu tirar daqui, para não nos confundir, né? Quando a gente estuda o sentido subjetivo formal orgânico, aparece para a gente 3 institutos, né? A entidade, que aí você já aprende que toda entidade é pessoa jurídica, ou seja, que é um sujeito capaz de contrair direitos e obrigações, tem personalidade jurídica, que eu vou já falar disso. O órgão, que você também já entende que é um compartimento dentro do corpo da entidade. E o agente público, que é a pessoa física dentro do órgão, dentro da entidade, né? Antes de eu começar aqui, pessoal, eu preciso explicar aqui uma coisa para vocês entenderem, porque isso é uma dúvida comum aqui que a maioria dos concurseiros tem. O agente público é a pessoa física, que no passado era chamado de funcionário público e com a Constituição de 88 passou a ser chamado de agente público. Ele vai estar dentro de um compartimento que é o órgão. O órgão não é pessoa, é um compartimento dentro da entidade que é a pessoa jurídica. Então aparece aqui 2 tipos de pessoa para você, a jurídica e a física. Para não perder aqui o fio da meada, deixa eu lhe explicar aqui uma coisa. Ó. A pessoa, ela é objeto de estudo do direito. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, todos os direitos, né? Por quê? Porque o direito, segundo alguns doutrinadores, é a ciência que estuda as regras que vão ser ditadas para as relações entre as pessoas. E aí, essa pessoa, ela se divide em 2 tipos. Pessoa física, também conhecida como pessoa natural, que somos nós, e pessoa jurídica, que é uma invenção do homem para atingir um objetivo. Então, nós temos 2 tipos de pessoas, e esses 2 tipos de pessoas vão aparecer para você na estrutura. Uma está aqui, que é a entidade, que é a pessoa jurídica, e o outro está aqui, que é o agente público, que é a pessoa física. Então, você precisa entender. Então, essa pessoa, ela tem uma característica que é a personalidade jurídica. E o que é a personalidade jurídica? É a capacidade que a pessoa tem para contrair direitos e obrigações. Então, toda vez que eu estou falando, olha, a pessoa tem uma característica, que é a personalidade, eu estou falando da capacidade que ela tem de contrair direitos e obrigações. E é extremamente importante que você entenda em que momento essas pessoas adquirem essa capacidade. Então, de forma resumida, essa pessoa física que corresponde, obviamente, à nossa análise, né? Somos nós. Ela adquire essa capacidade no momento que ela nasce com vida, embora a lei ponha a salvo o direito do nascituro, né? Mas a pessoa física adquire a capacidade de contrair direitos e obrigações no momento que ela nasce com vida. Não é na hora que ela se registra no cartório ou quando ela completa 18 anos. Isso aí é outra análise de capacidade. O momento que ela adquire direitos e obrigações é o momento que ela nasce com vida. Eu sempre dou um exemplo para você entender, tá? Exemplo hipotético, viu, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, como exemplo, Tasso Gereissati, que é um dos empresários mais conhecidos aqui do Ceará, né? E vou colocar aqui sua secretária. Secretária do Tasso. Isso aqui é hipotético, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos supor, hipoteticamente, que Tasso tenha um envolvimento aqui com a sua secretária e daqui ter nascido o Tasso Júnior. Mas o Tasso não quis registrar.
Em que momento Tasso Filho, Tasso Júnior, adquiriu a capacidade de contrair direitos e obrigações? No momento que ele nasceu com vida. Mesmo Tasso não aceitando que era seu filho. No momento que ele nasceu com vida, ele adquiriu a capacidade de contrair direitos e obrigações. E qual é um dos direitos que esse menino tem? Herança, meu povo. Herança. Depois nós vamos discutir na justiça, fazer teste de DNA. Mas ele adquire a capacidade de contrair direitos e obrigações no momento que ele nasce com vida. Entendeu a linha de raciocínio? Pronto. Aí eu tenho uma pessoa jurídica, que é uma invenção do homem, né, para atingir o objetivo. Essa pessoa jurídica, ela na verdade se divide em dois grupos. Existem as pessoas jurídicas que adquirem essa capacidade de contrair direitos e obrigações, porque uma lei dá a ela essa capacidade, que é a manifestação do Estado, e existe a pessoa jurídica que adquire essa capacidade por um registro, que pode ser em um cartório, que é chamado de registro civil das pessoas jurídicas, ou pode ser na junta comercial. Tá? Então, existem dois tipos de pessoa jurídica. Aquelas que adquirem a capacidade de contrair direitos e obrigações por uma lei, que o Estado faz, e aquelas que adquirem essa capacidade por um registro, no cartório ou na junta comercial. Quando essas pessoas jurídicas adquirem a capacidade de contrair direitos e obrigações, porque uma lei deu a essa pessoa essa capacidade, ela passa a ser conhecida como pessoa jurídica de direito público. Tia Lide, por que ela é conhecida como pessoa jurídica de direito público? Porque quem deu essa capacidade de contrair direitos e obrigações foi o Estado. Isso significa dizer o quê? Que vai incidir na relação que essa pessoa tem com o resto do mundo regras de direito público. E quando uma pessoa adquire com o registro, ela passa a ser conhecida como pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque aí essa capacidade não foi o Estado que deu. Ela precisou de um registro para adquirir essa capacidade de contrair direitos e obrigações. E isso incide nas relações que ela tem com o resto do mundo. Por quê? Porque nós vamos aprender mais na frente que os direitos podem ser divididos em direitos públicos e direitos privados. Os direitos públicos, eles predominantemente, eles ditam regras das relações em que um dos polos da relação tem o Estado e uma das suas funções, administrar a lei e lá julgar. E direito privado tem relações que o Estado não está envolvido. Então, vou lhe dar aqui um exemplo hipotético. Carrefour. Adoro dar esse exemplo do Carrefour. O Carrefour, ele é uma pessoa jurídica. Você acha que o Carrefour adquiriu personalidade com lei ou com registro? Com registro. Aí você está trabalhando no Carrefour, então você tem uma relação com o Carrefour. Qual é o direito que rege essa relação? É um direito que é considerado privado, que é o direito do trabalho. Pronto. Aqui, o direito privado. Por quê? Porque ele é uma pessoa de direito privado. Então, vai incidir na regra de relação dele o direito que é considerado privado, predominantemente, porque no direito nada é absoluto, né? Mas você está estudando para concurso. Você quer passar no concurso do TRE. Então, você vai ser um servidor da União. Por quê? Porque o TRE está dentro da União. E a União, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela adquire personalidade com a lei, ela adquiriu personalidade com a lei. Então, a sua relação, né? Porque você vai trabalhar lá na União. A relação que você vai ter com a União já não é regida por um direito privado, é regida por um direito público, o direito mais lindo do planeta Terra, que é o direito administrativo. A sua relação vai ser a famosa relação estatutária, regida por uma lei administrativa chamada Estatuto do Servidor Público. Ai, tia Lídia, entendi tudo. E se eu passar no INSS? Do mesmo jeito. Por quê? Porque o INSS é uma pessoa de direito público. Ele adquiriu personalidade com a lei, ele é uma autarquia. Então, a sua relação é regida pelo direito administrativo, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Tia Lídia, que fantástico. Pois bem. Né? Então, é extremamente importante que você entenda isso aqui. Por quê? Porque quando a gente vai para a estrutura, você vai entender que a entidade é pessoa jurídica e você vai descobrir que existem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado nessa análise e que você, agente público, é a pessoa física. E, além da entidade e do agente público, que vai ser você, existe um compartimento lá dentro do corpo da entidade, que é o órgão. Então, vindo para cá para você entender essa linha de raciocínio, tá? Vindo para cá, ó, toda entidade é pessoa jurídica, toda entidade. O órgão não é pessoa jurídica, o órgão ele é um compartimento dentro do corpo da entidade.
E lá dentro do órgão vai ter uma pessoa física que é o agente público. Então, essa é a nossa análise estrutural. O que é que você precisa saber além disso? Essa entidade, ela se divide em dois grupos. Existe a entidade política, que também é chamada de federativa ou estatal. Por que ela tem esses nomes, Tia Lídia? Porque política vem do poder de decisão dessas entidades, elas que têm o poder de decisão. Federativo, porque juntas elas formam o que nós chamamos de República Federativa do Brasil. E estatal vem da ideia de Estado. Essas entidades políticas, federativas ou estatais, elas aparecem no artigo 18 da Constituição. E nós estamos falando aqui, ó, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essas são as entidades políticas, federativas ou estatais, que desenvolvem as três funções de Estado: administrar, legislar e julgar. São elas que têm o poder de decisão. Elas formam o que nós chamamos de República Federativa do Brasil e elas lhe dão a ideia de Estado. Ok? O que é que você vai aprender aqui? Que essas entidades políticas, federativas ou estatais, elas recebem diretamente da Constituição a função de administrar. O legislador constituinte dá diretamente para elas a função de administrar. No artigo 21, no artigo 23, no artigo 30, no artigo 175, no título 8, por exemplo. Então, o artigo 21 vai dizer, compete à União. Aí ele fala as competências dela, que nós chamamos de competências materiais. Então, ele está falando ali, está dando diretamente para ela a função de administrar. Aí o artigo 23 diz, é competência comum, União, Estado, né? Ele não fala isso? Inclusive, eu mostrei isso aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Preciso mostrar isso aqui para vocês. Ó. Ó, e aqui, ó. Presta atenção. Compete à União. Então, esse artigo 21, ele traz diretamente para a União a função de administrar. O legislador dá diretamente para a União. No artigo 23, ele diz, é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Ele vai dar diretamente para os entes a função de administrar em algumas atividades. Aí tem o 25, que eu não coloquei aqui, que dá competência dos Estados, e o 30, que diz, compete aos municípios. Então, no 21, no 23, no 25, no 30, no 175, no título 8, eu tenho um legislador constituinte dando diretamente para essas pessoas a função de administrar. Como essa função vem diretamente para elas, esse grupo é conhecido como administração pública direta ou centralizada. Por que é chamada de administração direta? Porque recebe diretamente da Constituição a função de administrar. O que é que você vai aprender? Eu estou bem devagarzinho, mas não vou ficar assim a vida toda, não. Se desoriente, não. Você vai ter que começar a acelerar seus estudos comigo. O que é que você vai aprender aqui? Que quando esse grupo está lá no desenvolvimento da função de administrar e que eles não estão dando conta do negócio, eles vão descobrir, né? Essas pessoas que estão nesse grupo, elas vão descobrir que elas podem distribuir competências. E elas podem distribuir competências de duas formas. Pode distribuir para dentro do seu corpo, internamente, criando órgãos. E órgão não é pessoa, é compartimento dentro da pessoa. Aí aparecem os ministérios, as secretarias, as coordenadorias, os departamentos, as divisões, os setores, as seções. Ou elas podem distribuir externamente, dando vida a um filho. Esse filho, ele vai nascer quando uma entidade da administração direta está precisando de ajuda na função de administrar. Então, o artigo 37, inciso 19 da Constituição vai dizer assim, ó, toda vez que uma entidade política precisar de ajuda na função de administrar, ela pode dar vida a uma entidade administrativa, que vai ser um filho, para passar para essa entidade administrativa uma parcela da sua função de administrar. Então, nasce uma nova pessoa dentro da estrutura da administração pública. Características dessas pessoas. Essas pessoas também são entidades, pessoas jurídicas,
mas elas só vão poder desenvolver parcela da função de administrar. Elas não vão poder desenvolver função de legislar e nem julgar. Então, eu tenho um segundo grupo aqui de entidades que são conhecidas como entidades administrativas. Por que esse nome, Tia Lídia? Porque só pode desenvolver parcela da função de administrar. Então, qual é a ideia aqui? Toda vez que uma entidade política precisa de ajuda na função de administrar, essa entidade política pode dar vida a uma entidade administrativa. Para passar para essa entidade administrativa uma parcela da sua função de administrar. Não vai poder legislar nem julgar. Que tipo de entidade administrativa pode surgir aqui? Aí o artigo 37, inciso 19, vai te dizer que pode surgir aqui, ó, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Pronto. Esse grupo aqui forma o que nós chamamos de administração pública indireta. Tia Lídia, por que esse grupo forma o que nós chamamos de administração pública indireta? Porque a competência da função de administrar não vem para esse grupo. Ela vem para o grupo de cima, o grupo das entidades políticas. Esse grupo de cima, que é o grupo da entidade política, recebe diretamente da Constituição a função de administrar. Quando eles estão precisando de ajuda na função de administrar, eles estão autorizados pela Constituição, artigo 37, inciso 19, a dar vida a uma nova pessoa dentro da estrutura da administração pública, para passar para essa pessoa apenas uma parcela da função de administrar. Entenda, esse novo grupo não vai receber diretamente da Constituição a competência. Ele vai receber uma parcela da competência do grupo de cima. Por isso que esse grupo é chamado de administração indireta, porque a competência vem, né, o desenvolvimento da competência indiretamente. A Constituição não dá para eles, dá para o ente político. E o ente político passa uma parcela para o ente administrativo. Então, você não pode esquecer, a entidade administrativa, o ente administrativo, a pessoa administrativa, você pode chamar o nome que você quiser, recebe uma parcela da função de administrar do ente político ou da pessoa política, porque ela está precisando de ajuda nessa função. Aí, juntos, eles formam o que nós chamamos de administração pública indireta. Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. União precisando de ajuda na função de administrar, de previdência social, cria uma autarquia chamada INSS. Aí passa uma parcela da função de administrar para o INSS. União precisando de ajuda na função de administrar, da análise de proteção do índio, cria uma fundação pública, dá vida a uma fundação pública chamada FUNAI. União precisando de ajuda na função de administrar, de intervenção no domínio econômico na forma direta. Balancear o mercado, evitar a formação de cartel no setor de banco. Dar vida a uma sociedade de economia mista chamada Banco do Brasil e uma empresa pública chamada Caixa Econômica Federal. Perceba que foi passado para cada uma delas uma parcela da função de administrar. Entendeu a linha de raciocínio? Pronto, essa é a ideia. Venha para cá. Todas essas duas, tanto a entidade política, federativa ou estatal, como a entidade administrativa, são pessoas jurídicas, que nós vamos aprender mais na frente. Então, elas duas estão no grupo de ideias de entidade. Aí, dentro delas, da entidade política e da entidade administrativa, nós vamos ter os compartimentos, que nós vamos chamar de órgãos. E dentro desses órgãos, nós vamos ter a pessoa física, que nós vamos chamar de agente. Então, isso é, sim, uma análise estrutural. De novo, a ideia, ó, aqui eu vou ter a entidade, tá? Dentro da entidade eu vou ter o compartimento que eu vou chamar de órgão. E dentro do órgão eu vou ter a pessoa física que eu vou chamar de agente. Pronto. Essa é a ideia estrutural, tá? Vou colocar de novo. Aqui eu tenho a união, ó. A união é a entidade. Aí eu vou ter um órgão aqui, vou botar TRE. E vou botar aqui o analista como agente. Pronto. Isso é análise estrutural. Total. Então, repetindo, metodologia comum aqui com vocês. O estudo dessa entidade
o estudo desse órgão e o estudo desse agente corresponde à nossa análise de direito administrativo, que nós chamamos de administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Então, aqui a gente fecha uma ideia de noção preliminar. O que é a administração pública? A administração pública é o Estado na função de administrar. Qual é o estudo que mais cai em prova de administração pública? O estudo da administração pública em sentido subjetivo, formal, orgânico, que diz respeito à estrutura, que aí nós vamos ter que analisar a ideia de entidade, que pode ser entidade política ou entidade administrativa, a ideia de órgão, que é um compartimento dentro do corpo da entidade, e a ideia de agente, que é a pessoa física está dentro do órgão e o órgão dentro da entidade. Então, isso é a análise estrutural. A administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico. E o estudo da atividade, o que essa estrutura desenvolve? Atividade na função de administrar. E aí só nos interessa a atividade fim, não nos interessa a atividade meio. O que é que você tem que prestar atenção na ideia de atividade fim? A primeira atividade, prestação de serviço. Aquela atividade que atende às necessidades coletivas. Segunda atividade, atividade de polícia administrativa, atividade de limitação, condicionamento ao exercício de direitos e desenvolvimento de atividade em prol de um interesse maior que é o interesse da coletividade. Análise de consentimento, análise de fiscalização, análise de licença, análise de autorização, análise de sanção administrativa. Aí vem a atividade de fomento, que é a atividade de incentivo ao particular. E, finalmente, a atividade de intervenção administrativa, que aí pode ser intervenção na propriedade, para análise conceitual, desapropriação, servidão, ocupação temporária, e a intervenção do domínio econômico, que aí pode ser direta ou indireta. Quando ela for intervenção direta, é porque o governo vai explorar diretamente a atividade econômica para balancear o mercado e evitar a formação de cartel. Lembre-se que ele vai fazer isso através das suas empresas, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública e suas subsidiárias. Quando a intervenção for indireta, é porque o governo vai regular preço, regular abastecimento, regular atividade, ou seja, ele vai funcionar como um agente normativo, o regulador e o fiscalizador dessas atividades, tá certo? Então, ó, você já tem uma ideia aqui de como as coisas vão funcionar, né? Estrutura e atividade. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? A partir de agora nós vamos aprofundar a ideia estrutural. Quando a gente estudar toda essa ideia aqui estrutural, aí a gente volta para a ideia de atividade, porque não adianta ir para a atividade sem saber quem vai fazer o quê, né? Isso é fato. Então, vamos estudar a ideia de entidade, depois a ideia de órgão, a ideia de agente, vamos montar a estruturazinha todinha para você entender conceito, característica, classificação. Depois, a gente vem estudar o que é que esse povo faz na função de administrar, que é a atividade, tá bom? Tia Lídia, eu tô desorientado e eu não lhe dou nem confiança, viu? Vai estudar, que é muita coisa. Respira, não pira, viu? A gente volta em breve.